E agora eu convido o Flávio de Barros de Azevedo Ramos, da SUFRAMA, que vai conversar conosco em 20 minutos a perspectivas para o Distrito Agropecuário da SUFRAMA. Em nome do nosso superintendente, o Marcelo Pereira, queria agradecer o convite. Em nome aqui do Beto, queria agradecer a equipe de organização pelo convite, pela nossa presença aqui. Queria também registrar aqui a satisfação em ver o volume de trabalho que foi feito em cima dessa área do Distrito Agropecuário. O meu nome é Flávio Ramos, eu estou como coordenador geral de análise e acompanhamento de projetos agropecuários desde o dia 3 de março desse ano. Então, estou um pouco recente na área, mas eu trouxe 2 colegas experientes aqui para me ajudar, o Ezequiel e o Demétrio, que estão aqui na primeira fileira. Eles vão me ajudar também, complementando ou colocando eventualmente alguma questão relacionada a perguntas. Então, próximo, por favor. A nossa coordenação geral tem 15 pessoas, Nós estamos responsáveis pela parte de análise e pela parte de acompanhamento dos projetos agropecuários lá do Distrito Agroindustrial da SUFRAMA. A SUFRAMA mantém aquela visão original do projeto agropecuário. Os 3 pilares da Zona Franca de Manaus eram o comércio, depois veio a indústria e nós temos correndo por fora o sistema agropecuário. Próximo, por favor. As atribuições da nossa coordenação são basicamente essas aqui que eu coloquei em resumo. Vocês vão ver, a primeira é o análise, acompanhamento e fiscalização dos projetos técnico-econômicos dessa área agropecuária. Participação em estudos e pesquisas, proposição de normas, diretrizes e padrões técnicos, participação em estudos de viabilidade, diagnóstico, identificação, a regularização fundiária, que nos toma bastante tempo, é um volume de trabalho muito intenso que nós temos lá hoje em dia, identificação de casos de esbulho e turbação, que, em parte, foi apresentada aqui pela colega Enir. Isso é o que está no nosso regimento interno da SUFRAMA, então essas são as nossas competências na nossa coordenação geral. Eu chamo a atenção para a questão de análise, acompanhamento e fiscalização dos projetos e a questão da regularização fundiária, que são os 2 aspectos que mais nos envolvem atualmente. Próxima, por favor. Bom, nós, como órgão federal, trabalhamos em cima de uma base legal muito bem estabelecida. A gente começa pelo Decreto-Lei 288, de 67, que cria a Zona Franca e a SUFRAMA. Então, a Zona Franca de Manaus é aquele polígono de 10 mil quilômetros quadrados, que foi estabelecido em cima do tripé. Comercial, industrial e agropecuário, e com enfoque em benefícios fiscais, em situações onde a gente vai ter uma contrapartida à sociedade em função da concessão de isenções. Basicamente, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, e o Imposto de Importação sobre os insumos. A minha experiência até o momento, eu tenho 8 anos de SUFRAMA, tem sido basicamente na parte industrial, onde isso é bem patente. No agroindustrial, a gente vai ver coisa um pouco diferente. Nós trabalhamos também em cima da Lei 11.952 com relação à regularização fundiária das terras. Então, nós temos hoje condição de regularizar terras ocupadas até 2008, produtivas. Então, o nosso interesse é, na medida do possível, também organizar essa situação, onde a gente tem, conforme foi demonstrado pelas apresentações anteriores, momentos em que o Distrito Industrial ele teve determinada tipo de invasão, mas onde existia a preocupação com a produção. Dentro desse aspecto, a gente consegue trabalhar e consegue regularizar essas propriedades. São lotes pequenos, são proprietários simples, pessoas muito simples, que têm dificuldades de acesso à informação, dificuldade de obtenção de documentos e, muitas vezes, dificuldade de deslocamento até Manaus. Nós recebemos todos os dias lá na SUFRAMA pessoas com esse perfil e buscamos orientar para a gente conseguir resolver a questão de regularização fundiária dessas terras produtivas. A resolução CAI 71 de 2019, ela é uma revisão. Em 2019, então, se criou um melhor regramento para a destinação dos lotes do Distrito Agropecuário. Por força da lei, por força dos órgãos de controle,
né, a SUFRAMA deixou de direcionar lotes, direcionar terras e entrou num processo de fazer licitações, né? Então, a partir dessa resolução CAS 71/2019, se preparou a primeira licitação, foram 2 licitações, mas na realidade, dentro do DAS, é uma licitação para a gente poder fazer a concessão de lote a partir de regras claras e da apresentação de um projeto técnico-econômico de aproveitamento daquela terra. A Portaria 103 ela faz uma padronização, né, explicando basicamente como deveriam ser identificadas os ramais, as EFs, né? A Portaria 602 é o regimento interno da SUFRAMA, que é onde tem a nossa competência como coordenação geral e como coordenações, né? Então, desse sumário que eu poderia fazer desse slide é que nós estamos sempre preocupados em trabalhar dentro de uma base legal muito bem estabelecida, né? A resolução 71, ela foi uma revisão profunda do regulamento anterior e nós estamos trabalhando numa revisão que provavelmente vai ser para o ano que vem, onde nós identificamos alguns detalhes interessantes. Por exemplo, a resolução 71 ela prevê 2 tipos de projetos técnico-econômicos, né? Um simplificado e um pleno, né? A gente está querendo unificar isso num tipo só de projeto que seja mais acessível, mais assertivo, né? Como é a palavra que a gente gosta de usar. Próxima, por favor. Bom, o Distrito Agropecuário da SUFRAMA, a gente já falou bastante nele, mas essa área de 589 mil hectares, né? Quem vai aqui para Presidente Figueiredo, a partir do quilômetro 30, né, até o 87, dos 2 lados, a gente está no Distrito Agropecuário da SUFRAMA, né? É uma área que já foi comentada aqui sobre biodiversidade, né? Mas com relação aos aspectos geridos pela SUFRAMA, a gente tem a questão das vicinais, né? São 656 quilômetros de vicinais, muitas delas foram construídas pela própria SUFRAMA, mas isso foi um contexto anterior, né? A SUFRAMA hoje passa por uma situação de contingenciamento de verbas, né? Antigamente funcionava da seguinte forma, né? A gente tinha uma taxa que era arrecadada e era utilizada pela própria SUFRAMA, tinha um poder de gestão desse recurso. Isso não existe mais, né? Hoje em dia a SUFRAMA trabalha com orçamento, né, como os demais órgãos. Então nós arrecadamos, nós enviamos para o Tesouro e nós temos um orçamento que, como os demais órgãos, vem sendo achatado ano a ano, né? Hoje nós arrecadamos mais do que o dobro do que a gente utiliza no nosso orçamento, né? Então existe um recurso aí, o nosso superintendente Marcelo já colocou isso para o vice-presidente Alckmin, que também é o ministro do MDIC, né, que é uma situação que merecia uma revisão, né, em função de que, a partir desse recurso, muito foi construído em termos de infraestrutura no passado, não só aqui no Amazonas, né, mas nos estados da Amazônia Ocidental e Amapá, né? Então, grande parte das infraestruturas que existem, a própria UFAM, né, grande parte da UFAM foi construída a partir desses recursos, né? Então, essa é uma briga que nós estamos comprando nessa administração, né, temporária. Abrange os municípios de Manaus e Rio Preto da Eva, né? E no próximo slide eu queria dar um destaque, por favor, próximo, as áreas que a gente vai comentar aqui, né? Além da área, né, que está ali em vermelho, né, nós identificamos aqui também a área do INPA, né? Essa área marrom são 22 mil hectares, né? Uma área muito grande, né? E essas 5 áreas em amarelo são áreas também que foram pleiteadas pelo INPA e que estão em processo de concessão. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas para a gente fazer uma concessão de uma área tão grande como essa de 22 hectares, a gente precisa de uma aprovação do Congresso Nacional, tá? Porque é uma doação de terra da União, mesmo sendo para outro ente, tá? Então, próximo, por favor. E aí, nós entramos agora no tema propriamente da palestra, que é perspectivas para o Distrito Agropecuário da SUFRAMA, né? Então, eu coloquei dentro desse pouco tempo que eu estou à frente da coordenação geral, as primeiras impressões que eu tive, né? Que a gente vai ter repercussão e vai melhorar a nossa situação em relação ao DAS, né? Então, primeiro a sinalização, né? Nós temos um processo, né? Nós já licitamos uma empresa,
Então, até meados do próximo semestre, nós vamos ter a sinalização das vicinais, tanto do DAS como da área de expansão do Distrito Industrial, que é conhecido como Distrito 2, né? Com relação à regularização fundiária, eu esqueci de comentar, né? A gente também atua na área de expansão do Distrito Industrial, aqui no entorno de Manaus, né? Além da área do Distrito Agropecuário. Nós temos um processo que já está em andamento, está bastante adiantado, de georreferenciamento dessa área do DAS, né? Quando eu cheguei, me disseram que a área do DAS era uma mancha, né? Dentro do CIGEP, né? Que nós tínhamos uma área ali que não estava bem determinada, que existiam superposições, que existiam imprecisões. Então, esse georreferenciamento, que é um projeto que está sendo desenvolvido em parceria com o Exército, né, que começou em meados do ano passado e vai acabar em outubro desse ano, vai resolver esse problema. O problema de georreferenciamento tanto dos contornos, como das estradas, como dos lotes escriturados, né? Então, nós vamos ter uma topografia precisa, né, do que já está, já tem titulação, né? Então, como eu comentei, o prazo é até outubro, mas o serviço de campo já foi terminado. Nessa semana, especificamente, nós estamos com vários colegas nossos num curso presencial com a equipe do Exército, que vai apresentar as ferramentas e verificar com o nosso pessoal como acessar as informações, né? Então, a partir dessa semana, a gente vai ter um tempo de adaptação, um tempo de aquisição, talvez, de software, mas a partir daí a gente já vai conseguir, da SUFRAMA, adequadamente identificar o georreferenciamento dos lotes. Nós temos também um ajuste de superposição. Como eu comentei, nós licitamos lotes para o Distrito Agropecuário. A licitação ofereceu 60 lotes, 45 foram contemplados. Esses 45 ainda estão em vias de entrega de documentação e avaliação. Desses 45, 23 estão com a documentação, vamos chamar assim, completa, que a gente já está avaliando. 22 foi detectado alguma falta, né? E se detectou uma superposição, né, no lote 14C, né, com uma área de um fragmento de estudo da área, né? Então, eu já comentei aqui com a Enir, né? Nós já tivemos uma reunião com o que recebeu esse lote na licitação, né? Existe toda uma boa vontade em fazer um apoio à atividade de pesquisa, né? O novo proprietário, ele entende o valor da pesquisa, que eu achei bem positivo. Ele, inclusive, se comprometeu a ajudar na questão da manutenção das picadas para chegar ao local. E a gente viu que esse fragmento ele está numa área de topografia difícil, que não existe interesse econômico, né? Então, ele está numa situação privilegiada, no sentido assim de que, mesmo que não tivesse acontecido essa coincidência, ele está numa situação onde ele vai ser preservado e está mais ou menos a 4 quilômetros da linha da parte econômica do empreendimento, né? Então, tem bastante tranquilidade com relação a isso. Amanhã, né, nós temos uma primeira reunião de uma comissão especial da Assembleia Legislativa do Amazonas, né, a ALEAM, convocada lá pelo deputado Sinésio, né, onde convocaram o INCRA, convocaram a gente, convocaram, acho que a universidade também, o ICMBio acho que não foi convocado, né, para uma comissão especial para discutir durante 60 dias a questão da regularização, né? Então, o foco vai ser nessa questão da regularização das pessoas que já estão lá dentro do DAS, né? O deputado entende que, para fazer uma regularização do tamanho que ele quer, vai ser preciso mexer em legislação, né? Então, a ideia seria discutir esse assunto, verificar o que existe hoje, de forma que a gente pudesse avançar nesse aspecto, né? Então, amanhã vai ser a primeira reunião, em 60 dias a gente deve ter um relatório com relação a isso. Próximo, por favor. Esse é o modelo da placa que vai ser colocado lá no lugar agropecuário e também na área de expansão, né? Além da identificação, né, vai ser interessante porque vai estar lá explicando sobre a anuência da SUFRAMA para aquisição das terras, né?
e a questão de invasão de terras públicas, né, que é criminalizado, né. Como a Enir comentou, a SUFRAMA não tem poder de polícia. Eu vou só comentar um fato de que até 2012, aproximadamente, né, a SUFRAMA tinha licitado, contratado e funcionava uma vigilância armada do Distrito Agropecuário da SUFRAMA. Só que também, por questões relacionadas aos órgãos de controle, eles entenderam que isso não era papel da SUFRAMA. Então, com relação à Guarda Armada, nós não tivemos mais condição de mantê-la. E desde 2013, né, a gente vê que aumentou essa questão da invasão. Próximo, por favor. Eu coloquei aqui como perspectivas de médio prazo, né? Uma cessão de 5 áreas ao INPA, totalizando 2.493 hectares, que foram demandados em função do projeto Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites, o SALAS, né, do MCTI. Então, nós estamos hoje fazendo a avaliação, já foi feito a apresentação pelo INPA do georreferenciamento dessas áreas, né? Então, é uma questão de tempo até que a gente consiga fazer essa cessão, né? São essas 5 áreas, né? Instalação base do Alto Cuieiras, a instalação base do LBA, instalações de manejo, uma instalação experimental de silvicultura e uma de fruticultura, né? Por que 2.493 hectares? Porque a gente só pode ceder até 2.500, né? Então, essas áreas foram especialmente escolhidas em função dessa situação. É uma perspectiva de médio prazo, o processo já está posto, já temos a documentação e agora já tem análise, está lá com a gente na SUFRAMA, né? Esperamos até, antes do próximo semestre, a gente ter uma definição com relação a isso, né? Próximo, por favor. Perspectivas de longo prazo. Nós temos aquela seção de 22.000 hectares, né? Que, como eu comentei, depende de manifestação do Congresso Nacional e é necessário ainda o levantamento topográfico georreferenciado, né? Já tem uma manifestação do INPA, através de um ofício de 2021, solicitando a área e justificando, que é o mais importante, né? A necessidade dessa área. Então, já elencou uma série de estudos, já elencou uma série de dados, uma série de informações, mas, como eu disse, como esse é um processo mais complexo, a gente vai trabalhar no médio prazo primeiro para a gente avançar nesse aqui, tá? Próximo, por favor. Eu coloquei aqui, né, essa aqui foi uma ação conjunta também, né, feita em parceria com a Polícia Ambiental. Essa foi por Rio Preto da Eva, né? E uma área invadida, né, produção de carvão, né, com fornos colocados lá, onde foi trabalhada uma reintegração de posse, né? Só que, como a gente não tem esse poder de polícia, a gente demanda, né, uma série de parcerias, né, para a gente conseguir operacionalizar a situação. É uma operação de custo elevado, é uma operação logisticamente complexa, né, e que a SUFRAMA consegue fazer na medida do possível, no sentido de recuperar algumas áreas. Próximo, por favor. E eu queria colocar também assim, que existem culturas presentes onde estão sendo observadas boas práticas ambientais, né? Nós temos empreendimentos de sucesso aqui no Distrito Agropecuário, né? Então, nós temos, por exemplo, produção de hortaliças bastante, né? Nós temos produção de açaí, nós temos dendê, nós temos tanques, né, com piscicultura. Então, existe esse, vamos dizer assim, era o cenário, a expectativa original, né, quando o governo criou o Distrito Agropecuário da SUFRAMA. Naturalmente, por fatores diversos, ao longo do tempo, houve uma certa flutuação, né, onde algumas situações foram resolvidas e as empresas avançaram, e outras não. Houve o abandono, né, como foi mencionado aqui, e em alguns casos também houve a invasão. Mas eu queria só assinalar, né, que sim, nós temos empreendimentos de sucesso no Distrito Agropecuário da SUFRAMA, né? Nós não temos só problema de invasão e só questões de grilagem, tá? Próximo, por favor. Bom, a gente fica à disposição aqui para o que a gente puder contribuir nas discussões. Agradecemos mais uma vez o convite recebido. Obrigado, hein?